paz, queridos. Estou passando aqui para deixar uma palavra rapidinha para você, algo que Deus tem testificado que Ele vai fazer na igreja nesse ano de 2020. O Senhor tem falado através dos profetas, tem testificado no coração de muita gente, de muitos homens e mulheres de Deus. Essa palavra que eu vou falar aqui para você se encontra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, muitas pessoas têm testificado que esse ano de 2020 é um ano de governo. 2020 é um ano que Deus vai colocar a igreja numa posição de governo. Mas quem serão aqueles que estarão nessa posição? São aqueles que Deus pode governar, porque Deus só entrega o governo para aqueles então que colocam esse governo para a glória de Deus, à disposição de Deus, para que Deus possa governar através deles. Então, queridos, a palavra aqui vai dizendo, vós, porém, sois raça eleita, ou seja, o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou pelo nosso nome, nós fomos eleitos em Jesus Cristo para fazermos parte então do povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Olha aí, aqui está a questão, né? Essa porção dobrada, sacerdócio e realeza, sacerdócio real. O que vem então antes da realeza do governo? Vem o sacerdócio, para que eu possa então viver esse governo que Deus quer entregar na minha vida. Eu preciso exercer com fidelidade o meu sacerdócio, né? Então todo cristão, todos nós que fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, e nós agora fazemos parte desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, da nova aliança, nós fomos chamados para podermos então exercer o nosso sacerdócio aonde o Senhor nos levar. Exercer sacerdócio não significa que nós seremos consagrados a pastores, a algum cargo eclesiástico. Não, o sacerdócio cristão é aonde Deus o coloca. Dentro da casa dele, por exemplo, o homem é o sacerdote do lar, a mulher vai exercer o sacerdócio cuidando dos filhos, sendo uma mulher sábia que edifica a sua casa. Exercer o sacerdócio é manifestar o reino de Deus aonde você estiver, lá na sua profissão, né? Porque para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, não existe essa história de secular e sagrado. Tudo é sagrado. A Bíblia fala, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Aqui nós podemos ver então que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, eu não pertenço a mais ninguém, você não pertence a mais ninguém, nós somos exclusivos de Deus. Então seja um engenheiro, um médico, um advogado, um comerciante, um autônomo, um funcionário público, seja lá o que você estiver exercendo como profissão, você está ali como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, o Senhor está te colocando em lugares estratégicos. Isso é exercer o sacerdócio. E quando nós então somos fiéis, exercendo o nosso sacerdócio, manifestando o reino de Deus, aonde o Senhor nos leva, ali nós podemos exercer três funções. Que funções são essas? Um sacerdote, na antiga aliança, ele tinha três funções. Ele queimava incenso, ele acendia as lâmpadas e ele oferecia sacrifícios. Nós, na nova aliança, então, nós podemos entender para que isso aponta, para quais verdades espirituais nós vamos viver, exercer o nosso sacerdócio. Primeiro, nós vamos queimar incenso. Como que nós vamos queimar incenso? Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos interceder. Isso é queimar incenso. Segundo, nós vamos então acender as lâmpadas. As lâmpadas eram acesas com quê? Eram acesas com o óleo da unção. Então todas as vezes que o Senhor permite que nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Aquela prensa, sabe? O Getsemane, onde Jesus estava antes da crucificação, significa isso, prensa de azeite. Quando nós somos provados, quando nós somos testados, quando a nossa fé é provada, ali, queridos, está sendo extraído azeite. Para quê? Para que nós possamos acender a lâmpada da nossa vida, para que nós possamos queimar. Jesus falou assim também brilha a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. E também nós devemos oferecer sacrifício. Algumas pessoas falam, depois que Jesus morreu na cruz, a nova aliança, ninguém mais precisa sacrificar. Queridos, não é bem assim. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre a obra de salvação, da graça, né, da redenção. Ele vai explicando de forma tremenda aquilo ali, mas no capítulo 12, quando ele começa a falar então da vida prática cristã, do dia a dia, como nós devemos viver a vida cristã, ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos a oferta. Agora nós colocamos a nossa vontade no altar, a nossa vida no altar. Para quê? Para que a vontade de Deus possa prevalecer. Queridos, quando nós exercemos o nosso sacerdócio em todos os lugares, lá no meu trabalho, lá no meu escritório, lá no seu trabalho, você falando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero glorificar o teu nome. Eu até tenho vontade de fazer dessa forma, mas isso não vai glorificar o teu nome. Queridos, entenda que renúncia não é simplesmente abrir mão do que é pecado. Abrir mão do que é pecado é obrigação nossa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 fala, Hebreus capítulo 12, versículo 4, que na nossa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue. Mas, queridos, renúncia é você abrir mão até daquilo que não é pecado, mas não glorifica a Deus. Isso é viver a vontade perfeita de Deus. É você dizer: eu não quero governar mais a minha vida, mas eu entrego o governo em tuas mãos. Quando somos fiéis ao sacerdócio que o Senhor nos confiou, o Senhor também vai nos colocar em lugares estratégicos de governo. Nesse ano de 2020, eu quero profetizar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, que Ele vai te colocar em lugares altos, em lugares de governo, para que Ele possa manifestar a glória dEle através da sua vida, para que Ele possa cumprir os propósitos dEle através de você. Deus te abençoe.